Olá, meu amigo, olá, meu irmão, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar com você sobre o silêncio de Deus. Mas antes disso, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Todas as vezes que eu entrar aqui, você vai saber que eu estou no YouTube trazendo conteúdo para você. Hoje eu vou falar sobre o silêncio de Deus. Deus também tem o seu momento de silêncio. E eu vou usar como base o Gênesis capítulo de número 17. É Gênesis capítulo de número 17, que eu quero usar para você como base para falar sobre o silêncio de Deus. Porque não é só com você que Deus faz silêncio. Aliás, eu sempre digo que na caminhada com Deus há um detalhe. Deus, ele não fala muito. Não fala muito. Deus é o que menos fala no meu relacionamento com Ele. Eu falo bastante, Deus fala pouquinho, mas o pouco que Ele fala já é o suficiente para mudar a nossa história. Mas vamos ver o silêncio de Deus na vida de Abraão. Primeiro, para você entender, o capítulo 17, o verso 1 do livro do Gênesis, você tem que entender o que acontece no Gênesis 16. No Gênesis capítulo de número 16, Abraão é pai de Ismael. Ele tem um filho. Alguém olha e diz, poxa, Abraão tem a esposa, Abraão é um homem casado, legalmente, oficial. Todo mundo sabia que Sarai era sua esposa oficial. E agora ele vem com essa ideia de ter um filho com a empregada, ter um filho com a Agar. Deus gostou da ideia? Lógico que não. Por causa dessa atitude de Abraão, você percebe que no capítulo 16, o verso 16 do livro do Gênesis, diz que Abraão tinha 86 anos quando foi pai de Ismael. Você sabe quando Deus volta a falar com ele? No capítulo 17, o verso 1, que Deus aparece e diz para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que eu encontro entre o capítulo 16 e o verso 16 do livro do Gênesis, para o capítulo 17, o verso 1, há um silêncio e um intervalo de 13 anos. O que são esses 13 anos? Os historiadores e os estudiosos da Bíblia dizem que foram exatamente os anos que Deus ficou sem falar com Abraão, Deus em silêncio. Você imaginou o que é 13 Réveillon, 13 virada de anos e Deus não fala com você? O que é você ir na igreja durante 13 anos e Deus não fala com você? O que é você assistir às obras de Deus da natureza por 13 anos e Deus não fala com você? O que é o profetas e profetisas, o que são profetas e profetisas passando por você e Deus não fala nada? É o que Abraão viveu. Deus está sem falar com Abraão, Deus está em silêncio. E o que esse silêncio de Deus representa? Eu fiz questão de pegar 4 coisas que aprendemos com o silêncio de Deus na vida de Abraão. Primeira coisa, o silêncio de Deus é um corretivo. O silêncio de Deus para Abraão falava mais alto do que as palavras de Sara, do que o choro de Ismael e do que as palavras de Agar. O silêncio de Deus na vida de Abraão era como um grito que dizia, não gostei do que você fez. Eu não gosto quando você não sabe esperar o meu tempo. Eu não gosto quando você atropela as coisas. Abraão, eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para fazer, e você quis adiantar gerando um filho como Agar, eu não gostei. Tudo isso era o silêncio de Deus falando com Abraão. O silêncio é um corretivo. Mas o silêncio de Deus, ele não é eterno, ele durou 13 anos. Deus não fica sem falar com o ser humano para sempre. O silêncio de Deus não é eterno. Às vezes, você está enfrentando o silêncio de Deus. Talvez algum pecado que você cometeu, um erro que você cometeu, uma falha que você cometeu, e Deus está em silêncio com você. Deus não está falando com você. Aguarda. Isso não vai durar para sempre. Malaquias termina o livro no capítulo de número 3, se não me engano, o capítulo 4. Vamos aqui, livro do profeta Malaquias, quando Malaquias
termina o seu livro no capítulo 4, você vai encontrar que na Bíblia tem umas páginas em branco até chegar ao Evangelho escrito por Mateus, que significa o quê? 400 anos que Deus ficou em silêncio sem levantar um profeta em Israel. 400 anos sem falar com o povo. Olha aí, pastor, mas teve pessoas que nasceram e morreram sem ouvirem a voz de Deus? Sim, durante 400 anos Deus fica sem falar com o povo, sem se comunicar com o povo. Os teólogos dizem que é o silêncio profético. Deus não levanta profetas. Deus não fala. Até que o silêncio é rompido quando Deus levanta João Batista, porque o silêncio não é eterno. Quando Deus volta a falar com Abraão, olha o que Deus faz. Deus diz para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora vou te dar uma direção. Anda na minha presença. Você tem que aprender a andar na minha presença. Você não tem que aprender a andar no direcionamento de Sara, porque Sara deu a ideia de você ter um filho com H e você vai lá. Não é na presença de Sara e na direção de Sara, é na minha direção. Anda na minha presença, anda comigo. Lembra de Israel? Eles tinham que caminharem em pleno deserto, debaixo de uma nuvem. Quando eles estavam debaixo de uma nuvem, eles desfrutavam de tudo que Deus tinha para eles. Mas eles não poderiam saírem, em hipótese alguma, de debaixo da nuvem. Ou seja, é andar na presença de Deus. Deus dá uma direção. Andar na minha presença e ser perfeito. Anda é na minha presença. Você tem que aprender isso. Você tem que saber que a direção de Deus que Ele vai dar para você e o andar na presença dEle, nem sempre vai ser legal. Às vezes andar na presença de Deus é andar igual Jesus. Mateus capítulo de número 4 diz que Jesus foi conduzido pelo direcionamento de Deus para o deserto. Ah, pastor, a direção de Deus é assim? É. Os discípulos, no capítulo 8 do Evangelho escrito por Marcos, eles entraram no barco na direção de Jesus e enfrentaram a tempestade. Andar na direção de Deus vai ter tempestade. Não significa que o caminho vai ser fácil, mas significa que a presença dele vai estar conosco. Deus está dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dando a direção e dando a ele um estilo de vida. Ser perfeito. Dentro do que eu tenho para você. Dentro do que eu determino para você. E quarto, quando o silêncio de Deus finda na vida de Abraão, Deus confirma as suas promessas. Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para o seu ministério, Deus tem promessas para a sua casa. Quando esse silêncio passar, você vai ouvir novamente Deus dizendo: lembra da promessa que eu te fiz? Lembra quando eu disse que faria a minha vontade na sua vida, libertando, curando, salvando, transformando, batizando com o Espírito Santo, fazendo coisas grandes e extraordinárias? Lembra, Deus fará a sua vontade. Deus fará o seu querer. Ande na presença de Deus. O silêncio de Deus te faz entender que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando o silêncio romper, agarre mais ainda as promessas, mais firme do que nunca. Eu quero que você guarde essa palavra, lembrando que o silêncio de Deus, tem que entender 4 coisas desse silêncio. É um corretivo, ele não é eterno, finda com uma direção divina, finda com as promessas de Deus sendo confirmadas na sua vida. Eu desejo que Deus continue te abençoando. Ative o sininho, as notificações, me siga, deixa o seu comentário aí sobre esse conteúdo, use esse conteúdo para falar sobre as grandezas de Deus. Deus te abençoe abundantemente.